A semana está se encerrando e com a retomada das atividades econômicas na região metropolitana de Fortaleza e cidades do interior do Ceará, temos ruas e corredores comerciais bem movimentados. De um lado, a ansiedade para quem volta com seus negócios e tenta recuperar o tempo perdido. Do outro lado, muitos consumidores querendo matar a saudade das visitas a lojas e a estabelecimentos de serviços e do comércio. A ansiedade precisa, porém, ser controlada, porque o vírus que contamina milhares de cearenses continua circulando. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o secretário executivo da Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, Flávio Ataliba. Ataliba, secretário, bom dia. Estamos chegando ao final de uma semana com regras mais flexíveis no isolamento social. Qual é a avaliação que a Secretaria do Planejamento faz nesse momento sobre os primeiros dias da retomada das atividades econômicas? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Jornal Alerta Geral. Um prazer muito grande estar falando para vocês nessa sexta-feira, que se encerra a semana, e é a semana que foi muito importante para todos nós cearenses. Desde segunda-feira que o governador, ao baixar o decreto, facilitou ainda que diversos negócios em Fortaleza pudessem já ser abertos. Aí foram abertas indústrias, foram abertas parte do comércio, shoppings, e isso representa a nosso interesse que a economia possa voltar a funcionar. A despeito, nós estávamos mais de 70 dias com as atividades fechadas. E no interior do estado também, nós, a despeito de estarmos em outro estágio, vamos dizer assim, ainda no estágio de transição, que é aquela situação em que é um número mais restrito ainda de atividades. A questão é que em Fortaleza, por ter, inclusive, ter começado toda a expansão do vírus no Ceará, começou em Fortaleza, e nós estamos hoje numa situação um pouco mais confortável do que no interior. Mas como você falou muito bem já no início aí do seu comentário, há uma preocupação muito grande nossa, do governo, porque essa retomada das atividades, ou parte delas, elas precisam ser feitas num contexto, Luzenor, que ainda o vírus ainda está circulando pela gente. As pessoas têm a ideia que o vírus foi embora. O vírus não vai embora. O vírus só vai realmente deixar de nos afetar quando nós tivermos ou uma vacina ou um remédio que nós não temos ainda. Então, é muito importante, é fundamental, aqui eu falo para todos que estão nos ouvindo, nesse pool de emissoras, que o cidadão, o empresário, a dona de casa, todos tenham muito cuidado ao sair de casa. Se possível, continue em casa, mas se for necessário realmente sair para comprar algo ou para ir nessas atividades, nessas empresas que os empregos já foram liberados, que vá seguindo rigorosamente os protocolos. Infelizmente, até termos uma solução definitiva para a questão da imunização desse vírus, nós precisamos conviver com esse vírus de uma maneira muito responsável e muito cuidadosa. Então, o que me assustou que grande parte do governo essa semana, Luzenor, é que parece que no primeiro dia o centro de Fortaleza, o comércio, em várias outras cidades inclusive, e aqui também os shoppings, ficaram lotados. Né? Não pode acontecer isso, porque a aglomeração ela é aquela situação perigosíssima para que haja um espalhamento mais rápido desse vírus, que ele é altamente contagioso. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem inicial de que as pessoas tenham muito cuidado, evitem a aglomeração. O vírus ainda não foi embora, só vai embora quando nós tivermos uma vacina. E até lá, nós ainda iremos correr riscos. O secretário Flávio Ataliba, nesta primeira semana também, após a reabertura de atividades no ritmo mais intenso na economia do Ceará, eu tive esse sentimento também, que as pessoas transmitem a ideia, muita gente, que a pandemia acabou e o risco continua. Agora,
a partir da próxima semana, nós já teremos uma situação que irá despertar ainda mais a atenção dos consumidores na região metropolitana de Fortaleza. Por exemplo, o segundo maior centro populacional da região metropolitana, que é Caucaia, também retoma as atividades. Entre essa conciliação com as preocupações que devem ser expostas com o controle do vírus, com a tentativa de se evitar a propagação do vírus, no campo econômico, qual a expectativa que o senhor tem sobre a volta da normalidade da economia, da volta, da recuperação desse tempo perdido aí com esse movimento que não existiu na economia do Ceará, principalmente no comércio, assim como aconteceu também na indústria? Qual é a expectativa, secretário, que o senhor tem sobre o que as pessoas querem ouvir e querem entender sobre volta de normalidade? Olha, o Luciano, também esse ponto que você levanta é de extrema importância. Veja bem, a história das pandemias mostram que mesmo que quando você tem um período, vamos dizer assim, inicial e que há controle do vírus, há um risco muito grande sempre da segunda onda. A gripe espanhola, que foi uma gripe que acometeu o mundo inteiro em 1918 e 1919, inclusive no Brasil, 1/3 da população do Rio de Janeiro foi contaminada. É uma situação, talvez, é o único exemplo que nós temos de uma situação dessa natureza. Nós passamos 100 anos sem acontecer uma pandemia na escala que hoje nós temos do novo coronavírus. E a preocupação, ela é muito grande, porque nessa semana nós iniciamos a fase em Fortaleza, começando, como eu disse, agora 1º de junho. E nós teremos 14 dias para avaliação até seguirmos ou não para a fase 2, onde novos negócios serão abertos, como os restaurantes, por exemplo, mais empregos serão liberados nas indústrias, nos comércios, e isso que talvez permita nós irmos para a fase 1. Entretanto, nesses 14 dias, há um controle através da Secretaria de Saúde, se parte daqueles indicadores que a saúde colocou como monitoramento e gatilho, eles vão ser atendidos. Por exemplo, nós precisamos que as taxas de óbito tenham caído nesses 14 dias, que a taxa de atendimento em UPAs e hospitais tenha caído, que a ocupação de leitos também tenha caído. Então, essas variáveis estão sendo acompanhadas para permitir que a economia continue nesse seu processo de liberação das atividades. Essa primeira semana ela é decisiva, porque se as pessoas se contaminarem agora nessa semana, a gente vai ter o reflexo disso na próxima semana. Na próxima semana que vamos ter com clareza o que é que vai acontecer, né, com esses indicadores. Sim. Quanto às atividades econômicas, veja bem, há um risco sempre presente, e grande parte da população sabe, de ela sair ainda ser contaminada, como eu falei, porque o vírus continua. Então, o consumidor, ele não vai voltar na mesma velocidade que nós tínhamos antes da pandemia. Isso mostra, inclusive, em vários países da Europa que passaram já por esse processo, a demanda caiu muito, as compras caíram muito, a procura por serviços também. Então, o empresário, ele tem que ter também muita calma, porque a retomada vai ser lenta. Outro ponto importante é que nós até termos uma vacina ou um remédio, ou mesmo depois disso, nós vamos ter que mudar nossos hábitos. As nossas rotinas vão ter que mudar, porque outras pandemias poderão vir e nós teremos que estar agora preparados para uma situação como essa. Secretário, então, o empresário... Pois não? Secretário Flávio Ataliba, eu estou também aqui com o jornalista Beto Almeida, que quer participar dessa entrevista. Eu trago o bom dia do Beto Almeida. Ô Flávio Ataliba, bom dia. Eu tenho aqui uma curiosidade, eu vi o senhor falando exatamente sobre a preocupação na retomada das atividades econômicas, e o senhor focou muito
na preocupação em como isso chega para a população no sentido de ela se resguardar de novos casos, mas eu tenho também uma preocupação na área econômica em si. A gente viu, por exemplo, pelo IBGE divulgou ontem os dados e pelo segundo mês consecutivo nós tivemos um recuo na inflação, na realidade uma deflação. E eu pergunto para o senhor o seguinte, para o cearense que está voltando aí para consumir, esse cenário de deflação, do ponto de vista do consumidor, tem alguma vantagem, por exemplo, dele não ver os preços dispararem? O senhor enxerga alguma vantagem para o consumidor nesse momento? Oi, Beto, prazer falar contigo também. Você e o Luzenor realmente são jornalistas que estão na frente dessa comunicação para o povo do Ceará. É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, exatamente de esclarecer a população. Eu acho que o governo fez sua parte em colocar esse plano em funcionamento, mas vocês jogam um papel fundamental daqui para frente em fazer com que esse conhecimento chegue diretamente no cidadão, principalmente aquele que é menos versátil em termos de economia. E você coloca uma questão importantíssima, que é a redução da inflação. Infelizmente, nós estamos conseguindo a redução da inflação, mas é um valor muito baixo, né, essa retração, por conta da grande queda da atividade econômica. É previsto no Brasil hoje, nós temos em 2020 uma retração por volta de 5% a 6% do PIB. E o desemprego, como você está vendo, aumentou muito. Então, por conta disso, a demanda é menor e aí há uma menor pressão sobre os preços. Talvez, claro que o consumidor se beneficie nisso, mas o motivo que ele se beneficia é um motivo muito desagradável, que é a perda de emprego e de renda de muitas pessoas. Agora, a preocupação, como eu vinha dizendo, é que nós não teremos, infelizmente, uma retomada da atividade econômica na mesma velocidade que nós tínhamos antes da pandemia. Então, o empresário, aqui eu falando para os empresários, aqueles empreendedores, eles precisam, vamos dizer assim, ir sentindo a demanda, a volta da demanda, para que exatamente eles possam calibrar, né, toda a sua produção e a sua comercialização. A demanda ela vai voltar devagar, ou seja, as pessoas vão lentamente voltar a comprar, seja pela recuperação dos seus empregos, mas também muitas pessoas estão ainda receosas em sair de casa, o que é natural. Inclusive gastar recursos que estão sendo poupados, porque as incertezas são muito grandes ainda. Então, isso vai ser um processo lento, e como eu quero deixar muito claro aqui, nós não viveremos mais a mesma situação antes da pandemia. O mundo vai mudar, o Brasil vai ter que mudar, o Ceará também vai ter que alterar, as pessoas vão ter que alterar os seus padrões de comportamento, inclusive para se prevenir contra essa doença. Eu repito, o vírus da coronavírus não foi embora ainda. Ele está entre nós, apenas tivemos um período mais de controle em Fortaleza, mas no interior está se espalhando com uma velocidade muito grande, inclusive algumas cidades estão nos assustando, né, o grau de contaminação, inclusive de óbitos. Certo. Então as pessoas precisam, mais uma vez, entender que haverá a necessidade de conviver com a atividade econômica, que ela não pode parar, mas também precisa atender os protocolos que são estabelecidos, especialmente para os consumidores, que é não se habituar, não evitar aglomeração, usar sempre máscara, usar sempre álcool em gel, o sabão líquido que possa lavar as mãos, evitar levar as mãos ao rosto. Então, uma série de ações precisam ser continuadas. Então, as pessoas precisam entender isso. Tem que estar muito claro que essa é a responsabilidade de cada um. Se, infelizmente, os indicadores mostrarem que estão crescendo de novo, e aí vai ser muito ruim para todo mundo, porque nós teremos que fechar novamente a economia até que se possa passar por uma situação mais confortável. Então, essa é a nossa preocupação. Ok, secretário Flávio Ataliba, eu quero agradecer ao senhor essas recomendações dadas aos nossos ouvintes e internautas em todo o interior do Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza. Desejar ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Jornalista Beto Almeida, nós conversamos aí com o secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, com essas orientações, com essas recomendações importantes nessa retomada das atividades econômicas na Grande Fortaleza e no interior do estado.
Exatamente, Luciano. E a preocupação que deu para perceber muito claramente aí do Flávio Ataliba é que a retomada da economia tem que acontecer, mas que seja dentro de um cenário tranquilo, seguro, principalmente para que não haja risco de uma segunda onda, por exemplo, do aumento de casos, e o comércio tenha, inclusive, que voltar a correr o risco, por exemplo, de fechar portas. O Ceará, assim como outros estados, está se preparando. A gente falou daquele cenário de deflação, porque isso, na realidade, eu até perguntei, tem alguma coisa positiva? Porque, no geral, é ruim. Significa dizer que o consumidor se retraiu mesmo, que houve, na realidade, Zinu, uma demanda nem reprimida, que as pessoas não foram às ruas, que não consumiram. Então, a perspectiva agora é, as pessoas ganhem confiança, vão para a rua e, principalmente, façam a retomada da economia com tranquilidade. Essas recomendações do secretário Flávio Ataliba, jornalista Beto Almeida, são de extrema relevância, porque os cuidados que, por pequenos que sejam considerados, como por exemplo o hábito de lavar as mãos com gel ou com água e sabão e usar a máscara, isso pode evitar que nós tenhamos uma segunda onda de contaminação que pode ser ainda mais devastadora na vida das pessoas e também na economia. Jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa, lembrar que amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mais uma vez aqui com o professor Tiago Albuquerque. A você, Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Um bom dia a todos, bom final de semana, até segunda.